Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e eu estou aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical no nosso primeiro trimestre. Sou da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem deixamos a paz de Cristo, para ele e para sua esposa, a pastora Maria Cláudia. Bom, gente, nós estamos aqui para encerrar o nosso trimestre, estamos acabando aí essa jornada. Quero agradecer você que ficou com a gente durante esse trimestre, esses 3 meses estudando aí a palavra de Deus. Vimos o livro de Esther, né, que foi escrito, essa revista pelo nosso bispo Abner Ferreira, foi escrito de forma brilhante. Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Hoje a lição de número 13, uma serva de coragem. É o encerramento e a nossa despedida, já com gostinho de quero mais, aguardando o próximo trimestre que vem por aí. É uma bênção, você também não pode perder. Eu tenho hoje uma surpresa para vocês. Você votou e escolheu as 3 lições que mais falaram no coração dos ouvintes, dos assinantes aqui do Boa Semente. Eu vou contar para vocês quais foram as 3 grandes lições, as 3 melhores lições. Eu vou fazer um pequeno apanhado, a gente vai relembrar um pouquinho dos melhores momentos que a gente viveu juntos aqui, para a glória de Deus. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Estamos de novo agora na lição de número 13, uma serva de coragem, fala de Esther. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aqui temos vídeos sobre EBD, minhas mensagens, pregações. Você vai estar nos ajudando muito. Você que está aí namorando o canal, pensa se inscreve ou não se inscreve, compartilha com mais gente, traz mais gente para o canal. Esse canal é nosso aí, chegamos a 15 mil. Quem sabe a gente não chega a 20, quem sabe a gente não chega a 100. A gente tem que sonhar grande, né? Porque Deus nos dá sonhos grandes, Deus nos faz coisas grandes na nossa vida quando nós cremos. Eu creio, junto a minha fé com a sua, eu tenho certeza que nós vamos longe. Não se esquece também de deixar o seu like, deixa o seu comentário aqui, fala de onde você é. Temos aqui o plano de aula, você baixa gratuitamente pelo número do Zap. Temos grupos só para EBD, nada mais um assunto que não seja de EBD. E tem professores do Brasil inteiro. Nesse momento nós estamos passando por essa grande crise, né? Esse grupo tem sido um refrigério. Muitas igrejas não têm podido fazer culto, está trabalhando online. E esse vídeo é justamente para isso. Compartilha com os seus alunos, compartilha com a sua igreja e depois, se tiver a aula, você tira a dúvida, vai ganhar tempo. Se caso não puder ter aula, pelo menos você vai ficar tranquilo que eles tiveram ali a videoaula, você depois pode gravar seu próprio vídeo, tudo isso. Por falar nisso, né, muita gente está perguntando como ajudar o Boa Semente. Vai aqui a nossa dica. Né, você pode ser um membro do canal Boa Semente. Assim você vai ter vídeos exclusivos que só você tem. Ou você pode ser um apoiador do canal Boa Semente e aí tem textos exclusivos para você no site do Apoie-se. A facilidade do quem quer vídeo vai ser membro. Quem quer ser apoiador, né, quem quer texto vai ser apoiador. Todos os dois eu deixo meu muito obrigado no final desse vídeo. Lá no final tem aí o nome de todos aqueles que me apoiam e as orações que eu faço por eles, né? É uma forma de homenagear essas pessoas que são tão importantes no nosso canal. Mas também tem outras formas também. Você pode comprar os livros da Amazon. Você já ouviu falar na Bíblia do Culto? Você não tem a Bíblia do Culto? A Bíblia do Culto é a Bíblia da CPA, a Bíblia do Culto é a Bíblia de Madureira, né? É a Bíblia da Nação Madureira, você precisa ter. Compra aqui, mas clica aqui no link aqui, para você poder nos ajudar. Você não vai pagar mais nada por isso. É isso mesmo, você não vai pagar mais nada. Você clicando, você está ajudando. Bíblia Floral, Bíblia do Culto, a Bíblia que eu uso, a Bíblia Deike, que é uma excelente Bíblia de estudo, eu indico, mas não compra em outro lugar não, compra aqui e ajuda a gente, tá bom? Já fiz meu comercial, vamos para a lição. Aqui, lição de número 13, uma serva de coragem. Hoje a gente vai falar de Esther, né? Texto áureo, e disse Esther, se bem parecer ao rei,
venha ao rei, a Amã, hoje é o banquete que tenho preparado. A gente já viu isso lá atrás, Esther 5,4. Verdade aplicada, a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida de soberania. Os objetivos da lição são 3. Apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos e ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Sucedeu, pois, que, divulgando-se os mandamentos do rei e da sua lei, juntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Agai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Agai, guarda das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, gente, a lição de hoje fala sobre Esther, é na verdade um apanhado de todas essas lições, e a gente já falou bastante sobre isso, mas vale a pena a gente comentar mais um pouquinho o que fez de Esther, né, essa mulher tão especial. Lá atrás eu já tinha comentado com vocês sobre a questão de ser mulher nesse mundo antigo, né? E até os dias de hoje também é extremamente doloroso e complicado. Ainda hoje existe muita discriminação, mesmo nas igrejas, mesmo no mundo que a gente vive, existe a misoginia, né, que é o ódio contra as mulheres. Não existe também, né, a questão que está muito agora na moda, é o feminicídio, que são homens, né, maridos, companheiros que matam suas esposas quando terminam o relacionamento. Enfim, são vários os dramas que as mulheres passam. E sempre foi assim. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada, ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Isso não é uma coisa da sociedade moderna. Isso é uma coisa do homem, né? Desde que o homem é homem, que em todas as sociedades, ou pelo menos a maioria das sociedades, a mulher sempre foi perseguida, sempre foi maltratada e sempre foi vista como um ser inferior, exceto na sociedade africana. Aqueles que quiserem saber mais sobre isso, eu sou um estudioso sobre a África, sou professor de história, e na sociedade africana ela não sofre, a mulher não sofreu essa dificuldade, né? Porque a sociedade africana é uma sociedade matrilinear, ou seja, a descendência ela é passada de mãe e não por pai. Nós vivemos numa sociedade patrilinear, né? Ou seja, uma sociedade em que o homem se diz chefe da casa, o homem ele se diz o provedor, o homem ele decide, ele manda, né? E por ir conta disso, ele pratica uma série de atrocidades. No mundo que Esther viveu também era assim, ou até pior. Hoje a mulher pode votar, hoje a mulher luta por igualdade, hoje as igrejas pregam sobre isso. Eu, por exemplo, prego sobre isso na minha igreja. Foi esse mês inteiro de março, em homenagem ao dia 8, né, que é 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu preguei e ensinei sobre a mulher. Essa semana estamos falando sobre Lia, né, e o drama da rejeição. Semana passada falamos sobre Joquebede, a mãe Joquebede, e na primeira vez nós falamos sobre Raabe. Então na nossa igreja eu sempre falo sobre isso, tem uma visão. Hoje em dia muitos pastores, graças a Deus, já pensam assim. Mas antigamente, na época que Esther viveu, não era dessa forma. E ela lutou contra todas essas dificuldades, né? A gente viu lá atrás que ela era mulher, ela era judia e ela era escrava. 3 pontos ali negativos, né, que iriam dificultar a sua vida. E ela é uma mulher que é a heroína do livro. Tanto é que é o nome dela que vai no livro. Somente 2 livros da Bíblia têm o nome de mulher, né, que é Esther e Ruth. Então ela é a figura principal, a principal dessa história, né? Não é Mardoqueu, é Esther. E Esther, ainda por todos esses contextos, ela era escrava, né, como eu disse, porque eles haviam ido no tempo aí da deportação do cativeiro babilônico, e além disso perdeu os pais. Então ela era órfã,
foi criada por Mardoqueu. Ela tinha tudo para não dar certo, ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada, entristecida, uma mulher apagada, né? A vida não me deu oportunidades, a vida não me deu chance, a vida me tratou mal, mas ela não fez dessa forma. Pelo contrário, ela foi um canal de Deus para a salvação de todos os judeus que viviam na região de Suzã, né, naquela época. E aí, essa lição, depois que eu faço essa introdução com você, aí eu posso passar então a te dizer o seguinte: essa lição fala justamente sobre isso. E aí o autor agora ele foca somente nela, na nossa personagem principal, e destaca as principais características que ela tem. Então, no tópico 1, né, no tópico 1, Esther, um exemplo a ser seguido. E aí ele diz que Deus permitiu diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra para que pudéssemos aprender que ela não opera somente por intermédio dos homens. Então o autor aqui, o nosso bispo, ele já faz essa abertura, lembrando que na palavra de Deus, né, Deus coloca as mulheres em proeminência. Então o machismo, ele é pecado. O machismo, ele é pecado. Deus não é machista. Aliás, Deus não tem sexo, né? Deus é espírito. Então, ele nem intervém nessas questões. E por não intervir, não tratar diretamente disso, ele trata homens e mulheres de forma igual. Os homens têm a sua ação, mas as mulheres também na Bíblia têm a sua ação. E aí ele vai dizendo de grandes exemplos. Hoje a lição fala um pouco desses grandes exemplos. Débora, Raabe, Ana, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Isabel, várias. Aí você tem no Novo Testamento também Priscila, Dorcas, enfim, N mulheres, né, que estão na Bíblia. O problema é que a gente não lê a Bíblia como deveria ler. A gente pula essa parte, né? A gente vai lá e, essa aqui é a parte das mulheres, só vê os homens, os apóstolos, os pregadores, né, os profetas, mas se esquece das mulheres. Inclusive, Débora também profetiza. Então, ele começa abrindo para a gente, mostrando que Esther é um exemplo a ser seguido e existem outras mulheres também que a Bíblia levantou, a Bíblia ressalta. Ponto de partida, a relevância da beleza interior. Aí no tópico 1 fala sobre a verdadeira beleza da interior. E ele ressalta que a diferença de Esther não foi a beleza física que chamou a atenção do Hegai, que era o eunuco que tomava conta das mulheres, chamou a atenção quando ela apareceu. Mas não era só a aparência física, porque muitas mulheres ali eram bonitas. A própria Vasti era uma mulher bonita. As outras mulheres também eram mulheres bonitas. Diz a história que Assuero tinha um harém de mais de 1000 mulheres. Então, quer dizer, ele tinha muitas mulheres, todas elas eram bonitas, de mais variadas etnias, pretas, amarelas, brancas, né? Todos os tipos você pode imaginar de mulheres que tinha ali, mas ela se destacou. E se destacou por causa da sua beleza interior. E isso que é importante, que ele ressalta, a importância da beleza interior e não da exterior. Hoje, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com a beleza exterior. E muitas das vezes a mulher sofre pressão da sociedade para se moldar a esse modelo de beleza exterior, que é o quê? Pautada pela magreza, né? Que é pautada o quê? Pela estética, é pautada pela cor do cabelo, tem que ser cabelo loiro, tem que ser cabelo liso, não pode ser de cabelo cacheado, tem que ser magra, não pode ser gordinha, não pode ser cheinha. Então, muitas das vezes, as mulheres são forçadas pelo padrão mundano a seguir esse mesmo padrão. Infelizmente, muitas vezes até nas igrejas, elas reproduzem isso, essa autoestima exacerbada que leva a muitas das vezes a buscar cirurgias, a buscar intervenções no corpo que quase sempre levam à morte. Já pensou? Comenta aí, deixa o comentário. Tá gostoso, não tá? Sempre é bom. Deus é bom, Deus é bom. A gente sempre pode aprender. Eu fico pensando nas pessoas que dizem, eu não vou para a IBD porque eu já sei tudo. Essa revista aqui está repetindo, eu já sei tudo. Não sabe não. Ninguém sabe tudo. A Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada dia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Sábio é aquele que aprende cada vez mais. Tolo é aquele que acha que sabe tudo. E eu aprendo cada vez que eu falo com vocês. Tá gostando? Deixa o like. Dá um glória. 1.2, Esther é uma história de sucesso. E aqui ele fala que Esther nos ensina que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara, deixa fluir sua graça através de sua vida diária. Ou seja, Esther é uma mulher de sucesso, ela transformou, né, uma história difícil, de dificuldade, em uma história de sucesso.
Aí ele comenta assim: você já escutou, Deus tem um propósito em sua vida? Possivelmente sim. Entretanto, pode ser que você não tenha percebido ou confiado na verdade que é nessa frase. Esther acreditou no propósito de Deus e por isso ela foi vitoriosa. 1.3. Fazendo a diferença no mundo. Aí ele cita as mulheres aqui, ó, Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail, Maria, mãe de Jesus, entre outras, são mulheres que fizeram diferenças no mundo. A mulher faz a diferença, né, irmão? A mulher faz diferença. Como comentei lá atrás numa dessas lições, ai da igreja se não fosse as mulheres. Aí veio um homem lá preconceituoso, aí falou, ai da igreja se não fosse Jesus. Nem comentei esse comentário, né? Porque é lógico que Jesus, nós dependemos de Jesus. Mas uma pessoa que é sensata sabe que a igreja física, a igreja local, depende do trabalho das irmãs, que são elas que seguram a igreja na oração. Eu sou pastor, mas ai de mim se as irmãs não estivessem orando por mim. Tenho certeza que eu não estaria aqui agora. Ai de mim nesse canal. A maioria das pessoas aqui, não, maioria não, eu não posso dizer que é a maioria, mas 50%, 54% são mulheres, que é um pouco, né? Um pouco, não é metade ali, mais ou menos. Mas 50% a 55% são mulheres. E ai de mim se não fossem as mulheres que orassem pela nossa vida. 2. Coragem para ser diferente. E aí a importância desse ser diferente é justamente não se moldar aos padrões do mundo. É não se deixar levar pelos padrões terrenos. É não se deixar levar pelos padrões que são impostos pelas coisas terrenas. Coragem para ser diferente. Esther mostrou-se uma mulher de coragem, porque a despeito de ser mulher, judia, escrava, ela não se minimizou, ela lutou até o final. E aí, como é que ela vence isso? Deus deve estar no centro da nossa vida. Ela colocou Deus no centro da sua vida, forasteira, mas entendendo o propósito de Deus na sua vida e no propósito de Deus na vida do povo de Israel. 2.2. Devemos ser fortes. Esther nos instrui que não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida cristã. Sua história nos faz entender que Deus está disposto a abençoar a todos os que o servem. Maravilha. 2.3. Não tenha medo de sonhar. Todos nós temos sonhos, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos. Ora, se nós limitamos os nossos sonhos, nós com certeza não alcançaremos. Por que as pessoas pararam de sonhar? Comenta aí comigo. Comenta, por que você acha que tem pessoas que não sonham? Eu acho que existem pessoas que não sonham mais porque ficaram frustradas. Eu acho que existem pessoas que não sonham mais porque se sentiram magoadas com uma situação, porque passaram por traumas da vida, porque se decepcionaram por alguém e pararam de sonhar. Quem não sonha não está vivo. A viver é sonhar. Né? Sonhar faz parte da vida do ser humano. Sonhar significa projetar para o futuro. Sonhar significa esperar o melhor. Sonhar significa ver o futuro, porque no sonho você muitas das vezes é levado até um ambiente ou uma situação que ainda não aconteceu. Mas só sonha quem tem esperança, só sonha quem acredita. Sonhar é fundamental. Não tenha medo de sonhar. E aí, nesse frase aqui, nesse ponto, ele fala justamente para mim e para você que nós não temos que ter medo de sonhar. Ela é uma jovem sem pai, era uma jovem sem mãe, era uma jovem judia, mulher, né, frágil, escrava, numa terra estranha e virou princesa. Deus pegou uma mulher que não tinha nenhuma condição, porque ser bonita como o outro, não existiam mulheres, milhares de mulheres bonitas. Não foi esse o diferencial que fez dela a mulher que ia ser a rainha, né, de todo o Irã, né, daquela época, de toda a Pérsia da época, mas foi justamente o fato dela confiar em Deus. Então, não tenha medo de sonhar. Uma mulher pega lá embaixo, Deus pegou ela e colocou ela lá em cima. Não é assim que Deus faz na nossa vida? Não é assim que Deus faz na sua vida? Ele pode fazer isso também na sua vida. Ele pode transformar a situação. Não pare de sonhar. Continue sonhando, continue acreditando. É muito lindo quando a gente vê alguém que consegue vencer na vida, que vem de baixo, que sonhou, que vem de comunidade, que vem de favela, ou que vem de uma família destruída, uma família desestruturada, né? Mas não se limite
Não se limite porque você teve dificuldade no teu passado. Não se limite porque você teve uma origem difícil. Né? O importante não é como começou, mas o importante é como vai terminar. Muitas pessoas estão preocupadas com como nós começamos. E como nós começamos, segundo eles, define a nossa carreira e a nossa trajetória. Negativo. Quem define a nossa trajetória é Deus. Quem define o nosso destino é o Senhor. Não importa como você começou a sua vida, não importa como começou o seu casamento, o seu relacionamento, a sua maturidade, não importa. O que importa é como vai terminar. Você não tem como mudar como começou. Você não tem como mudar como começou a sua vida, como a família que você nasceu, os pais com que você teve, os irmãos que você teve, você não pode mudar onde você nasceu, a igreja que... Não, isso você não pode mudar, mas você pode mudar como vai terminar. O destino está nas tuas mãos. O destino está... Ah, pastor, está na mão de Deus. Não, Deus deu o destino para você dirigir. Deus deu o destino para que você faça a sua parte. Não adianta Deus querer se você não quiser. Não adianta Deus sonhar se você não sonhar. Você precisa aprender a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Não se limite e não deixe que ninguém limite você também. Muitas das vezes, nós não nos limitamos, mas muitas das vezes, deixamos que as pessoas nos limitem. Deixamos que o casamento nos limite, que o marido nos limite, que a esposa nos limite, que um líder nos limite, que um governo nos limite, dizendo que a gente não pode crescer, que a gente não pode sonhar, que a gente não pode ser grande. Ei! Você pode, porque você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que guerreia suas guerras. Você tem um Deus que está do seu lado. Não tenha medo, 2.3, não tenha medo de sonhar. Aí ele tem um boxezinho, né, que eu quero trazer para você. Eu ensinei que cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Por essa razão, Esther mostrou-se uma mulher de coragem. Ela teve vários obstáculos, mas ela venceu os seus obstáculos. Ela lutou contra os seus obstáculos e foi vitoriosa. 3. Uma mulher virtuosa. Como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espelhava a fragrância do Espírito Santo através de sua vida, não se atenuava diante das dificuldades. Pelo contrário, quando surgiram as lutas, ela se lançava aos pés do Senhor. Aprendemos então com ela, a sermos pessoas direcionadas por Deus. 3.1. Uma bravura admirável. A vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável que o medo. Então, ela poderia se acovardar e ficar no medo, né? Olha, não vou conseguir, olha, não vou vencer, eles não vai dar certo, vamos todos morrer, né? A mãe já determinou, ele está no poder, né? Mas quem o poder vem de Deus, Deus é que permite o poder. Todo poder é que Deus permitiu. Seja ele quem for, seja ela quem for que estiver no poder, está ali porque Deus permitiu. Quando Deus não permitir mais, ele tira. Deixa que Deus tira. Mas ele tira. No tempo certo, ele tira. E ela acreditou justamente nisso. E ela foi brava nesse sentido. Vou confiar em Deus. Eu vou pegar com Deus, vou orar e seja o que for que acontecer, eu vou lutar. E Deus ali honrou a fé que ela teve. Né? O Deus ali honrou a fé que ela teve por todas aquelas questões que ela teve, da estratégia, da sabedoria, de falar na época certa, né? Se você perdeu essas aulas, você retorna ali, que tem coisa boa ali para você. 3.2. Uma serva vitoriosa. Desculpe, uma serva virtuosa. Um servo virtuoso guarda a sua língua do mal, ele sabe guardar segredo. Ela foi interessante porque ela soube a hora certa de falar. A gente já falou sobre isso, mas nunca é demais, né, falar sobre a importância da fala. A gente pode dizer que quando a gente não sabe falar, a gente não sabe dizer, isso traz grandes problemas. Muitas pessoas se enrolam porque falam demais, falam na hora certa. Às vezes não é só falar o certo, é falar na hora certa. E Esther é uma mulher que fala na hora certa. Ela guardou o segredo para que no tempo certo ela pudesse falar, no tempo certo ela pudesse revelar a sua cidadania. Olha que também importante, o rei perguntou a ela 2 vezes o que quer que você
que você deseja, eu te darei até metade do meu reino. E ela aguardou a hora certa, o momento certo. É preciso ter sabedoria de Deus. A Bíblia fala em Tiago, né, que a língua ela é um pequeno membro, mas que ela pode colocar tudo a perder. Tiago 3,6 fala que ela é um mundo de iniquidade, que ela pode contaminar todo o corpo. Então, dominar a língua, esse que o apóstolo Tiago fala, quem domina a sua língua é perfeito. Não, quem não tropeça, né, na língua, ele é perfeito, porque ele pode muitas coisas. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, né, aprender a fazer, é dominar a nossa língua. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu falo precipitadamente, eu sou uma pessoa precipitada. Se eu falo mentira, eu sou uma pessoa mentirosa. Se eu falo de forma arrogante, prepotente, eu sou uma pessoa arrogante. A boca fala do que está cheio o coração. Não entre nessa história de, foi brincadeira, porque é brincando que se diz as grandes verdades. Jesus disse que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Ou seja, esse negócio de, falei por brincadeira, no fundo é isso que ele quis dizer. A boca fala do que está cheio o coração. Agora, o coração que está cheio de Deus, fala de Deus. O coração que está cheio de paz, fala de paz. O coração que está cheio de amor, fala de amor. E quem está cheio de sabedoria, fala com sabedoria. Pastor, eu não tenho sabedoria. E aí depois Tiago ainda vem dizendo, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Porque Deus é aquele que nos dá a sabedoria. Uma das coisas que Salomão pediu foi sabedoria para entrar e para sair. Ele não pediu riqueza, não pediu ouro. Às vezes a gente pede tanta coisa, pede riqueza, pede ouro, mas o importante é a sabedoria. E Esther era uma mulher sábia, era uma mulher virtuosa. E não é à toa que Provérbios diz que a mulher sábia edifica sua casa. A mulher virtuosa, né, é como os rubis. Quem a achará? O seu valor excede muito o dos rubis, porque é uma peça rara, é uma joia rara. Deus escolheu Esther, né, a dedo, para ser a mulher que iria mudar a situação de uma nação. Uma mulher na presença de Deus alterou todo o futuro da nação de Israel. A linhagem de Israel ia ser extirpada, mas através do coração de uma mulher, toda essa maldição foi quebrada, todos os argumentos contrários de Satanás foram quebrados, todas as esferas negativas foram quebradas. Por causa de quê? Por causa de uma mulher. Aos olhos do homem não passava de uma mulher. Aos olhos do homem, mulher fraca, frágil, débil, enfim, escrava, mas aos olhos de Deus, uma guerreira e virtuosa. Minha irmã, essa lição é para você que tem lutado, que tem preservado a palavra de Deus, que tem feito aí um bom trabalho. Deus é contigo, você é uma serva virtuosa também, em nome de Jesus. Continua firme, Deus tem vitória para a sua vida. 3.3, o Senhor muda situações. Olha que lindo, né? Vou ler aqui. Esther nos ensina que o comportamento do cristão se baseia no encontro pessoal com Deus. Figura central é Deus, né? Deus que abençoa. Aprendemos que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. O anjo fala para Maria. Esther apresenta que, mesmo diante das circunstâncias diversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. Porque, como eu estava dizendo, estava fadado, né, ao final, estava fadado à destruição, estava fadado ali a terminar a sua vida, mas Deus interviu através da ação de Esther, que conseguiu ter a vitória. Que o Deus nos dê mulheres como Esther, mais na igreja, que você seja uma mulher como Esther. Você, marido, que tem uma esposa, valorize-a se essa mulher tem as características de Esther. Saiba que Deus está sempre do lado delas e que Deus conta com elas na sua obra. E você, irmã, não se limite, não se muitas das vezes se coloque em posição negativa, com autoestima baixa por conta disso, porque você é uma mulher valorosa, assim como Esther, né? Com certeza o Espírito também estava sobre Esther. Alguém pensa que no Antigo Testamento o Espírito não se manifestava, mas o Espírito também descia de quando em tempo em tempo. Então o Espírito da sabedoria já estava presente sobre ela, né? E esse Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, está agora presente com você. A diferença é que ele descia sobre ela, mas sobre você ele está para sempre, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá agora a nossa B aí,
quais são as 3 lições, você que votou, as 3 lições que a gente não pode perder. Votaram lá no canal Boa Semente, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. E o 4º lugar ficou com Mardoqueu e sua integridade. Lição 3, Mardoqueu e sua integridade. Nessa lição nós vimos aqui, né, as características de uma pessoa honesta. Mardoqueu, aquele que estava na porta. Mardoqueu e a sua integridade. Excelente profissional, chefe de família, um homem íntegro, um homem de caráter, foi o que nós estudamos aqui, e que aproveitou as pequenas oportunidades, que tinha intimidade com Deus, e também que perseverou até o fim. E Mardoqueu foi ameaçado de morte, mas não abriu mão da sua fidelidade. E no 3, vamos agora estudar Mardoqueu. Também era um homem íntegro capaz de cuidar de uma pessoa, formar uma pessoa íntegra, né? Porque nós reproduzimos, aí já começamos a nossa aula já super bem, né? Nós reproduzimos aquilo que nós somos. Então preste atenção nisso aí, isso é muito importante. Nós reproduzimos aquilo que nós somos. Então, bons líderes reproduzem bons liderados. Bons pastores reproduzem boas ovelhas. Bons pais reproduzem bons filhos. Pessoas de bom caráter vão reproduzir pessoas segundo a sua cópia. O homem tem esse poder sobrenatural que foi dado a ele em Gênesis. Gerar e multiplicar. O poder fundamental do homem da capacidade de gerar e de multiplicar. E o homem gera e ele multiplica. E ele multiplica a partir de si. Quando a Bíblia fala lá enchei-vos e multiplicai-vos, ele não está falando só de filhos, está falando de que o homem tem o poder de replicar, fazer cópias de si mesmo. Aí tem um grande problema. Quais tipos de cópias nós estamos fazendo? Quais são as pessoas que eu estou reproduzindo? Porque se eu sou uma pessoa má, eu reproduzo uma outra figura má. Mardoqueu era um homem bom, reproduz uma moça boa. Ele é um homem íntegro, reproduz também o caráter dele nela. E Mardoqueu é o tema dessa aula de hoje que nós vamos estudar, que é a integridade de Mardoqueu. 1.3, integridade na atitude para com o rei Assuero. E aí é que está a chave do negócio. Por quê? O Mardoqueu era um homem da tribo de Benjamim que ficava à porta do rei. Do palácio. E ali na porta do palácio, a Bíblia não diz, eu já fui estudar, a gente viu, você vai encontrar a gente dizendo que Mardoqueu era um pobre coitado que estava na porta do palácio, era um pedinte que ficava por ali, nada disso. Mardoqueu era um homem importante. Mardoqueu era um homem, porque não era qualquer um que ficava na porta do palácio, não. Não era mendigo, ninguém deixa um mendigo ficar na porta do palácio, um pedinte ficar na porta do palácio, os reis iriam enxotá-lo. Ele tinha algum emprego, talvez de fiscal, alguma coisa assim, ele tinha proximidade com o palácio, então ele ficava continuamente na porta do palácio. E isso mostrava 2 coisas. Primeiro, que ele era um homem que tinha um emprego, tudo bem. Segundo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que estava sempre na porta, e não faltava o serviço dele, ele estava sempre ali. E foi ali que ele descobre uma trama, né, que são 2 eunucos. Que você quiser saber sobre eunuco, você vai lá no vídeo que eu gravei sobre isso, que explica sobre quem são os eunucos. Quem são os eunucos? Rapidinho aqui, só para você, rapidinho. Eunuco, gente, deixa eu aproveitar e falar aqui, porque eu tenho um Instagram, e lá no Instagram, Júlio.César Medeiros, está aqui embaixo, ó. Júlio.César Medeiros, ali eu coloco o quiz ali da EBD, perguntas sobre a EBD, e ali eu vou falar também sobre vários temas, e você vai lá também, busca lá, me segue lá no Instagram, que o que não dá tempo de colocar aqui eu coloco lá, e com certeza vai te ajudar bastante a trazer mais conhecimento. Eunuco eram homens que eram ou efeminados, eles não tinham interesses por mulheres, ou então eles eram homens que foram emasculados, ou seja, eles tiveram seus órgãos genitais retirados. E esses homens trabalhavam no palácio para tomar conta do harém. Harém é o composto das mulheres do rei. Então não podia ser um homem sexualmente ativo, porque senão ele poderia copular com as mulheres do rei, ter relacionamento, e aí ter filhos, e esses filhos iam trazer problema na dinastia. Por isso que esses homens tinham que ser homens separados, eram eunucos. Os eunucos eram homens geralmente castrados, ou homens que não se interessavam por mulheres. Bom, então, e ali nessa porta, 2 eunucos, eles tramaram a morte do rei, não se sabe por quê, não sabe por que Assuero fez, a Bíblia não fala, mas eles então começaram a tramar, e na porta Mardoqueu tem conhecimento. Lembra também que é na porta que Mardoqueu descobre que vai ter o concurso, porque Mardoqueu, vamos lá, aprofunda. Mardoqueu era um homem que tinha conhecimento
com os funcionários, com as outras pessoas do palácio. Ele tinha um bom relacionamento, ele devia ser um homem querido por todos, porque ali ele ficou sabendo do concurso para a nova rainha. Se ele não está ali na porta, ele não vai ficar sabendo do concurso. Se ele não está ali na porta, ele não ia ficar, não ia saber dessa trama contra o rei. A porta ali sim, também tem um significado muito importante. A porta é lugar de passagem, a porta é lugar de entrada, a porta é lugar de guarda, a porta é lugar de segurança, a porta é lugar de conhecimento, onde as pessoas vêm e as pessoas vão, de transitar. Estar na porta é muito importante. Vamos fazer uma aplicação espiritual aí? Que o ABBD é esse, irmão. Você vai aí dando glória, a gente vai sentindo a presença de Deus. Sou pentecostal, é aula, mas aqui no Rio de Janeiro é assim que a coisa toca, é glória, aleluia. Até na escola dominical a gente sente a presença de Deus. Então, o que acontece? Esse Mardoqueu, a porta aqui, desculpa, ela simboliza esse local de firmeza, de passagem. Não é à toa que Jesus vai dizer mais tarde: eu sou a porta, eu sou o local de entrada, o local de saída, segurança, caminho, eu sou direção, eu sou proteção, eu sou escape. Quanta coisa, aleluia, né? Deixa aí o comentário, deixa o like, dá o glória, dá esse glória. Meu filho, você que não deu like ainda até agora, dá um like nesse vídeo aí. Você que não compartilhou, compartilha aí esse vídeo, não é possível. E a gente aqui se esforçando aqui, se esgoelando aqui, para você nem dar um glória aí, ainda ficar reclamando. Tem irmão que vem aqui para reclamar que tem anúncio, tem não sei o que lá. Eu tenho que sustentar esse canal, eu tenho que falar com as pessoas que nos amam, nos ajudam. Então, o que acontece? É porque é bênção para você. Eu te abençoo e você nos abençoa o canal. E o que acontece? Esse estar na porta significa isso. Em terceiro lugar, lição 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. E aqui nós já estudamos sobre o conflito, a loucura de Amã, uma presença que nos guia. E vimos a luta do bem contra o mal. Vimos como é que Amã tramou para matar o povo de Deus. Vimos também como é que a fidelidade foi fundamental na vida de Amã. Vimos que a arrogância de Amã foi justamente a sua derrota de não aceitar que aquele homem ficasse à porta sem levantar para ele. Essa lição foi uma das lições assim mais bem faladas e comentadas aqui. Dá uma olhadinha. Paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Amã não pode contemplar coisas boas, pois seu coração só há maldade e engano. Amã poderia ter tudo, só não tinha o mais importante, a paz. Olha só como é que Amã, ele cismou, ele tem toda a autoridade, né? E essa autoridade leva ele a querer ser o próprio Deus, né? Essa enfermidade leva ele a querer ser o próprio Deus, porque ele achou que, sendo honrado, por que aquele homem, o Mardoqueu, não poderia honrá-lo? E por causa de um homem, ele quis matar toda uma geração, todo um grupo. Olha, irmãos, como que homem mau, que homem cruel, né? Que o homem cruel, ele, a partir de um homem que criou, que para ele era um homem que ele tinha inimizade, ele quis matar crianças, mulheres, todos, porque um homem não se prostrou. Que injustiça! Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes nós também podemos cometer uma injustiça. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Às vezes nós só pensamos que somos Mardoqueu, mas será que nós também não podemos, às vezes, ocupar o lugar de Amã? Amã recebeu um anel, Amã recebeu honra, Amã recebeu autoridade. E por receber um anel, receber honra e receber autoridade, ele achou que tinha que ser adorado. E ele quis matar milhares de pessoas porque uma pessoa não dobrou o seu joelho diante dele. Olha, eu e você também temos que ter cuidado com a autoridade que nós recebemos, para que isso não suba ao nosso coração. É o que ele diz no tópico 2.3, no texto Provérbios 16, versículo 18. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. Cuidado para eu e você não sermos um Amã. Às vezes, quando você tem poder, né, quando você tem autoridade, você pode ser tentado a provar a sua autoridade, sabe? Quando você tem autoridade, você pode querer punir alguém. Quando você tem autoridade, cuidado, porque autoridade não é liberdade para fazer o que quer. Muitas pessoas usam a autoridade para achando que com a autoridade que lhe foi dada pode fazer o que quer. Agora eu sou líder, posso fazer o que eu quero.
Agora eu estou em cargo tal, eu posso fazer o que eu quero. Agora eu tenho um cargo ministerial X, eu posso fazer o que eu quero. Eu mando aqui, eu faço, eu digo. Olha, cuidado com isso. Os bons líderes, os bons servos, eles nunca se colocam dessa forma. Sabe por quê? Porque nós não somos nada. Nós somos pó e cinza, nós somos apenas servos inúteis. Nunca se coloque no lugar de Deus. Às vezes nós somos tentados a nos colocar, sabe, no lugar de Deus. Quando alguém se levanta contra nós queremos punir aquela pessoa, nós queremos excluir, nós queremos fazer, nós queremos acontecer. Cuidado, a vingança não é tua, a vingança pertence a Deus. Cuidado para você não se tornar um Amã. Cuidado para você não se deixar a sua alma se contaminar. Na verdade, Amã não se tornou mal, isso revelou o que estava no coração dele. Eu não acredito que as pessoas se tornem más quando se têm poder. Alguém já disse que se você quiser conhecer uma pessoa, dê-lhe poder, dá-lhe poder, porque o poder revela quem as pessoas são. Mas eu não acredito que uma pessoa ela ficou má, eu acredito que ela já era má. Eu não acredito que uma pessoa ficou má porque virou chefe, ficou má porque agora tem um cargo elevado. Ficou má porque agora é importante perante a sociedade. Não, as pessoas já são assim, já são contaminadas pelo mal. Já está dentro delas. O que elas não tinham é a oportunidade. Comenta aí. Comenta aí, que isso é forte também, meu irmão. Comenta aí. Na verdade, eu não tinha a oportunidade. É muito fácil uma pessoa que não tem dinheiro criticar quem rouba. É muito fácil você que não tem dinheiro, pessoa que nunca teve oportunidade, desculpe, para ter alguma coisa, criticar quem faz. Né? Muito fácil. Agora quero ver a pessoa criticar quando ela tem a oportunidade e não faz. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não, eu quero ir para cargo X, porque naquele cargo X eu vou fazer também assim. Ali naquele lugar, situação, eu não vou falar o nome, eu quero passar para tal concurso, para tal coisa, porque eu também vou ganhar dinheiro. Ora, observe, ele não ficou ladrão e corrupto depois que entrou em tal coisa. Ele já era, o coração dele já era mau. Então nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos Amã. No 2.3 eu vou destacar uma palavra, arrogância. E aí ele diz assim, ó, quando a ambição se excede, ela é transformada em arrogância e sua propensão é queda, é questão de tempo. O orgulho é uma coisa horrível, pois os que cultivam esse sentimento pensam estar acima de tudo e de todos. Porém, as Escrituras revelam que Deus exalta e abate, 1 Samuel 2,7, e que o salário do pecado é a morte. Deixa o like e dá o glória. Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador, e ao longo da história humana e das páginas da Bíblia encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênçãos. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha certeza que Deus o colocou neste lugar para auxiliar alguém. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe um motivo pelo qual Deus nos abençoa. A bênção de Deus não pode parar em nós. Temos que ser o canal de bênção para alguém. Comente aí, comente aí. A bênção de Deus não pode parar em nós. Temos que ser o canal de bênção para alguém. Deus não te colocou chefe nessa empresa para você subir nas pessoas, para você bater nas pessoas, para você demitir pessoas, para você humilhar pessoas. Deus te colocou como chefe nessa empresa para fazer ela crescer, para fazer ela prosperar, para você dar cargo, para você dar emprego, para você gerar, para você produzir. Aleluia. Deus não te colocou nessa casa onde você está como para você ser exaltado, para você se achar Deus. Deus te colocou ali porque pessoas precisam de você. Deus não te colocou no governo, em estado de mando, em autoridade, para você ser honrado, para as pessoas abrirem portas para você, carregar suas malas, carregar suas pastas. Deus te colocou ali para você trabalhar para a nação, para você trabalhar para o povo, para você trabalhar para o pobre e para os oprimidos. Não para trabalhar para a igreja, não para trabalhar para pastor A, para pastor B, para pastor C. Cada um tem que trabalhar e comer do suor do seu trabalho. Você foi colocado ali para trabalhar para o pobre, para as viúvas, para os necessitados, para os órfãos, para aqueles que precisam de você. Deus te colocou como árvore frutífera para dar fruto para essa geração. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Você e eu precisamos ser instrumentos de bênção aonde nós estivermos.
Temos que ser diferentes onde nós estivermos, seja em qualquer área, corporativa, educacional, social, religiosa, política, econômica, aonde eu estiver, eu tenho que ser um canal de bênção. E aí ele diz assim, ó, olha, ele que diz, brilhe a vossa luz onde Deus tem permitido que você esteja, para que outros vejam e glorifiquem a Deus. Será que as pessoas estão glorificando a Deus através da minha vida? Será que as pessoas estão glorificando a Deus através desse canal? Será que as pessoas têm glorificado a Deus através de você, aonde você mora? Qual é a responsabilidade da sua igreja aonde você mora? Será que ela é importante no bairro onde você está? Será que ela é importante na rua onde ela se situa? Será que os vizinhos sabem que vocês são importantes? Ah, nós somos importantes que fazemos culto. Fazer culto todo mundo faz. Quero saber se é importante socialmente. Se fechar as portas, as pessoas vão perguntar, cadê esse pastor dessa igreja? Cadê essa igreja, esses irmãos? Por quê? Porque eles são importantes para a nossa comunidade. Porque eles abençoam a nossa comunidade. Oh, eu estou falando aqui com milhares de pastores das comunidades, você, meu filho, lá no barro, você lá nos rincões, você na roça, no interior do Brasil, de Goiás, você na roça, lá para dentro de Manaus, Macapá, você na roça, na Bahia, você no interior da Bahia, do sertão da Bahia, você nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas, você vai aonde ninguém vai, você é instrumento de Deus para a tua nação, você é instrumento de Deus, pastorzinho, para o seu bairro, jovem, você que está me ouvindo na escola dominical, você é um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas, sabe? Trazer uma palavra sadia, trazer uma palavra de Deus, algo dos céus, mudar a nossa sociedade, dar pão para os oprimidos, tirar as pessoas dos vícios, das drogas, do tráfico, libertar. Conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Vou continuar, vou seguir, o vídeo vai ficar muito grande. Em segundo lugar, lição 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Gente, também foi outra lição maravilhosa, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. E a gente trabalhou aqui, devemos ser ousados, para Deus nada é impossível e as vantagens de se fazer um planejamento. Deu muito o que falar essa lição, também o pessoal comentou e gostou demais, né? Comentou e gostou demais, dá uma olhadinha. 1. Devemos ser ousados. Se você é cristão e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 3 armas que Deus nos deu para nós podermos vencer, né? Deus não nos deu o espírito de temor, mas fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, amor e moderação. Moderação e domínio próprio. Você, meu irmão, nós temos isso, coragem, coragem. Para viver é preciso coragem. Para estar no tempo que nós estamos enfrentando é preciso coragem. Coragem é tudo que Deus quer de você. Deus não quer que você tenha força sobrenatural. Deus não quer que você tenha conhecimento sobrenatural. Deus só quer saber de uma coisa, você confia. Você tem coragem? É isso que Deus precisa de você. Deus precisa apenas que você seja corajoso. Seja corajoso. Aleluia. Ela foi ousada adentrando a presença do rei sem ser convocada. Esther 5:2. Vimos aula passada os motivos. Não dá para a gente ficar aqui, voltar naqueles motivos por que ela foi coragem. Quando você não tem essa visão, você acha que foi uma coisa simples, entrou na presença do rei. Não, não foi. A gente estudou isso semana passada. E ela, ao entrar, ela tem um ato de coragem. Então, incite os seus alunos a viver uma vida de coragem, uma vida de ousadia, uma vida de coragem. Ter coragem que não é gritar, ter coragem não é brigar. Muitas das vezes, ter coragem é fazer justamente o contrário. É não brigar. Ter coragem, às vezes, é não gritar. Ter coragem, às vezes, é não bater, não agredir. A gente sempre acha que ter coragem é sempre ir à frente, mas às vezes é recuar. Às vezes é dizer, eu errei. Às vezes é voltar, dar um passo atrás e ter coragem. Amém? Você está entendendo? Deixa o like e dá o glória. Bom, primeiro ponto, tópico 1. Devemos ser ousados, devemos ser corajosos. 1.1. A ousadia de Esther. Lá no meio diz assim,
Aliás, no começo, a prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Meu irmão, seja corajoso, seja corajosa. Em quem? Em Deus. E ele vai dar um exemplo. Davi foi corajoso, enfrentou o Golias. Josué foi corajoso. O Senhor falou para ele, né, em Josué capítulo 1, não pasme nem te espantes. Seja forte e corajoso. Aleluia. Seja forte e corajoso. Quando nós somos fortes e corajosos, nos transformamos no instrumento em que Deus poderá nos usar. Se nós não formos corajosos, Deus não poderá nos usar. Pedro também foi corajoso ao andar perante o mar ou sobre o mar. Quando nós somos corajosos, nós podemos experimentar o melhor de Deus e o sobrenatural de Deus. Deus não pode usar uma pessoa temerosa, uma pessoa covarde. Por isso, na sua palavra mesmo diz, diga àqueles covardes, né? É o que ele já dizia, Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, as leis da guerra, vai dizendo que aqueles que são covardes, aqueles que têm um coração temeroso, volte para a sua casa. Porque a covardia, ela tem uma característica interessante, ela é contagiosa. Um covarde contamina os outros. É só falar, eu não vou, o outro também fala, eu não vou. Eu não quero, o outro fala assim, eu não quero. Eu não sei, eu não tenho dúvida, eu estou... Pronto, é só uma palavra negativa para que a covardia ela possa se instaurar. Por isso que na Leis da Guerra, em Deuteronômio 20, ele fala, diga para os covardes que voltam. Ser cristão é ser corajoso, é ser corajoso, é ser corajosa. Viver no mundo que nós vivemos, em plena pandemia, é ter coragem todos os dias. Levantar da sua cama é um ato de coragem. Viver é um ato de coragem. E Deus nos capacitou para que vivamos e sejamos corajosos e vitoriosos. Sentir-se seguro em Deus nos faz ser ousados diante das adversidades. Não sei quais são as adversidades que você está enfrentando, que a sua classe está enfrentando, mas seja corajoso. Por isso, em Provérbios diz que se no dia da angústia você se mostrar fraco, você se mostrar caído, a sua força será pequena. Sabe por quê? Porque você já disse no seu subconsciente, eu não posso. Você já disse na sua mente, eu não vou conseguir, é difícil demais, eu não tenho condições, eu não vou conseguir agir. E aí isso já te bloqueou a sua ação. E em primeiríssimo lugar, a lição 9, Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Com 45% dos votos, né? Lição 9, Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. E aí a gente viu nos Trópicos, a vida muda quando Deus faz parte dela, o agir de Deus é perfeito e Deus nunca esquece de honrar os seus. Foi nessa que eu falei que a vida é como uma roda gigante. Dá uma olhadinha. O que você acha que o rei, como que o rei deve honrar alguém? Então Amã pensou assim, a quem mais o rei poderia honrar, a não ser a mim? Porque Amã era um homem que se achava, né? Se achava um homem petulante, um homem egoísta, um homem cheio de si, né? Um homem narcisista, só via ele mesmo, então ele achou, não, só eu sou o cara aqui nesse reino, não tem mais ninguém. Então ele está querendo falar de mim, só que ele não está falando abertamente, né? Então o que ele achou? Por isso ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais, e que o rei costuma usar, a roupa do rei, que ousadia, hein? E o cavalo que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Olha, distinção de rei, prerrogativa real, algo que só o rei podia ter. Que os trajes e os cavalos sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Ou seja, era aquele costume, né, que o rei nem bota a mão, ele só faz assim, e vem os súditos e o veste. Não sei se vocês já viram aqueles filmes ingleses da rainha, dos reis, né, o Henrique VIII. Tem muitos que mostram muito um pouco desse mundo, que é bem depois, aqui, 1000 anos depois dessa época, mas os reis se vestiam da mesma forma. Luís XIV, Henrique VIII, né, eles tinham toda essa pompa, eles não colocavam a roupa, as pessoas que colocavam a roupa nele. Então foi por isso que ele fala isso, né, que os trajes, né, Amã achou que ia vencer, e aí a gente entra. Tópico 1, a vida muda quando Deus faz parte dela.
Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. Olha como é que a vida é. A vida, eu costumo dizer, ela é como uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Quando você estiver em cima, não se esqueça que um dia, amanhã você pode estar embaixo. Quando você estiver embaixo, não se esqueça, no outro dia você pode estar em cima. Aleluia, a vida é um constante, né, girar. Né? Olha, deixa eu te falar, vou parar um pouquinho para falar um pouquinho sobre você. Olha, tudo, né, tudo que Deus faz, o círculo de Deus é perfeito. Dia e noite, inverno, verão, primavera e outono, sol e lua. Deus faz sempre o ciclo da vida. Vida e morte é o ciclo da vida. A vida não é estática, a vida é um círculo. A vida é um círculo. E nesse círculo da vida, ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Por isso a Bíblia diz que Deus é o Deus dos montes, mas Deus também é o Deus dos vales. Aleluia. Deus é o Deus que está contigo lá acima, na tua altura. Quando você estiver bem, abençoado, com saúde, com riqueza, prosperando espiritualmente ou materialmente. Mas esse Deus é o Deus que também não te deixa quando você vai até o vale. Não é o Deus que vai junto contigo, desce contigo. E aonde você estiver, Ele estará. Mas saiba disso, né? Esse Deus, gostou? Deixa o like, dá o glória aí. Ó. Nossa vida é feita de momentos de altos e baixos. Um dia Mardoqueu ia morrer, no outro dia Deus mudou os planos. A vida muda quando Deus faz parte dela. Então, o que eu posso dizer para você? Convide Deus para fazer parte da sua vida, porque Ele transforma vidas, Ele reescreve destinos, Ele reescreve sonhos. Eu costumo dizer que ao ponto final pertence a Deus, ao homem pertence a vírgula, o mais, o porém, o entretanto, mas o ponto final pertence a Deus. E nós não podemos nos abater diante das lutas, enquanto Deus não der um ponto final sobre a nossa história. Querido, Deus não tinha, querida também, Deus não tinha dado um ponto final na vida de Mardoqueu. Deus não tinha dado um basta ainda na vida de Mardoqueu. Portanto, tudo ainda podia mudar. Também fale isso para os seus alunos e serve para você também. Quando Deus está na nossa história, esse é o tema da nossa lição. As coisas podem mudar. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Se você confia, Deus está trabalhando por você. 1.1. A aflição é solo fértil para milagres. Aqui ele está falando de Zeres, por isso que você tem que voltar Esther 5:10, porque ele fala de tudo aquele contexto que eu falei para você, e a Zeres chegou e falou, faz a forca. Olha só como é que os maus conselhos são um perigo, né? Quando a gente segue maus conselhos, esse homem já era um homem ruim, recebendo maus conselhos ficou pior ainda. Cuidado com os conselhos que você ouve. A morte de Amã estava aqui nas palavras de Zeres, constrói a forca. A Bíblia diz que tudo que Jesus mesmo disse, que tudo que nós queremos que os homens vos façam, façai-os primeiro. Essa é a regra de ouro do Evangelho. Também na nossa vida existem algumas chamadas leis. Anota aí, escreve aí, as leis espirituais. Uma das leis espirituais é a lei do retorno. O que é a lei do retorno? É esse círculo, é esse ciclo da vida. É a ideia de que tudo que vai, volta. De tudo que você faz, retorna para você. Tudo bem que você fizer, lei espiritual, né? Lei do retorno. Tudo que você fizer, voltará para você. Se você faz bem, você retornará para você o bem. Se você faz mal, retornará para você o mal. A Bíblia fala que quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, pessoas que semeiam o mal, elas vão plantar o mal. Elas vão colher o mal. E Amã é o homem que estava semeando, ele estava planejando a morte de Mardoqueu, mas não sabia ele que no seu planejamento era ele quem iria morrer. Foi aí que a gente encerramos agora o nosso trimestre, agradecendo a Deus por essa grande vitória. Gente, obrigado você que votou aí no canal, você que foi lá, tirou o seu tempinho para votar, tá aqui as lições, né, que eu estou trazendo aqui uma parte para vocês. Não deixa aí também de comentar e de falar comigo, nos escrever, vai ser um prazer conversar aqui com vocês. E deixa eu dar um avisinho rapidinho.
nós temos um curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Se você não fez, faça logo sua matrícula, completamente online, né? E ela é pela Hotmart. Você vai ter videoaulas exclusivas comigo e também recebe seu certificado no final e vai aprender a fazer o plano de aula, nível 1. Tá? Estou preparando o nível 2, mas se você não fizer o nível 1, vai ficar ruim de você entrar no nível 2. Então corre lá, se matricula, o link está aqui embaixo, você vai fazer parte dessa família. Muita gente já fez e gostou do curso, você pode ser o próximo, tá bom? Quero agora na conclusão, voltamos à nossa lição para a nossa conclusão. Vimos que neste trimestre de Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida, ágil, né, especial, ousada, para exercer a liderança debaixo da sua graça. Muito bem. Deus abençoe a todos vocês. E nesse encerramento, eu quero agradecer a Deus. Eu louvo a Deus porque, apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo tão difícil, as igrejas passando por tantos problemas, o mundo passando por tantos problemas, eu quero orar nesse momento. E essa oração, eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é por todos as pessoas que estão enlutadas. Meu sentimento aqui, eu quero deixar meu sentimento para todas essas famílias que perderam alguém nessa pandemia. Infelizmente, as pessoas não estão acreditando, estão pagando para ver. Vejo igrejas lotadas, vejo praias lotadas, shoppings lotados, bares lotados. As pessoas não estão se cuidando. O Brasil está ultrapassando os 300 mil mortes e eu fico muito triste com isso. E eu quero orar pelas essas famílias que estão lutadas. Talvez até você perdeu alguém nesse trimestre, que foi terrível de uma forma geral, por um lado, porque muitas pessoas perderam a vida. Por outro, eu quero no final agradecer a Deus porque você está com vida e eu também estou com vida. O canal cresceu nesse período, batemos os nossos 15 mil pessoas e eu sou grato a Deus por estar vivo, minha família também. Tudo isso é motivo de gratidão e que nós possamos aprender, né, com isso, possamos ser pessoas mais humanas, mais sinceras, mais servos de Deus. A minha oração é para que você esteja bem, para que o país atravesse logo essa crise, que nós possamos vencer logo isso da melhor forma possível. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse trimestre, nós te agradecemos por esse período que passamos de 3 meses ao longo dessa jornada, ministrando a Tua palavra aos Teus filhos todos os domingos. Muito obrigado porque Tu nos deste força, nos deste coragem, nos deste ousadia, Senhor, para estarmos na Tua presença. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, falta de fé. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa capacidade, ó Deus, de estarmos aqui. Senhor, também eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos teus filhos que estão, de alguma forma, sobrevivendo, aqueles que estão bem, não adoeceram, que adoeceram e foram curados. Te agradeço pela vida deles, te agradeço pelo canal, pelas pessoas que vieram somar, pelos 15 mil, por essa família boa, semente, ó Deus, que tu tem nos dado, Senhor Deus, ó Pai, para cuidar, Senhor Deus, apacentar pela tua palavra. Meu Deus, quero te pedir que tu venha fortalecer cada igreja, cada professor, cada EBD, para continuar ministrando a tua palavra, mesmo que a igreja esteja fechada por conta desse momento, que possa passar por essa situação da melhor forma possível, que a tua mão esteja sobre eles, que a tua mão esteja sobre nós. Não nos deixe, Senhor, nesse momento tão difícil. E assim, como tu foste com Esther, Senhor, seja conosco também. Estas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e nós já te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe você. Até a próxima. Até o próximo trimestre, se Deus assim permitir. Paz.